Vamos nessa então. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira que está com coronavírus. Bolsonaro anunciou o resultado positivo para a Covid-19 em entrevista para apenas 3 emissoras no Palácio da Alvorada e afirmou que está perfeitamente bem. O mandatário realizou o teste nesta segunda-feira após apresentar febre de 38 graus e mal-estar. Produção, vamos colocar então a fala do presidente da República? Fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, né? Dando sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta das 17 horas, o primeiro comprimido. Azitromicina também? Também azitromicina. Todo aquele composto, né, foi ministrado. E confesso que eu, como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina e eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem, tá? Obviamente as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro, independente se ele é um cidadão comum ou presidente da República. Olha, o presidente da República confessou que não se surpreendeu com o resultado e disse que era o esperado, já que mantém contato diariamente com a população brasileira. Bolsonaro voltou a comparar a doença com uma chuva que vai atingir boa parte das pessoas e citou, mais uma vez, a importância, para ele, do isolamento vertical. Ele informou que nos próximos dias vai despachar por videoconferência na residência oficial e que talvez receba auxiliares para assinar documentos. Ministros do governo que estiveram ontem com o presidente da República já estão sendo submetidos ao teste de coronavírus. Braga Neto, da Casa Civil, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, testaram negativo, de acordo com as assessorias dos ministros. Nesta segunda-feira, após a divulgação de que Bolsonaro estava com suspeita da doença, a hashtag ForçaCovid entrou para a lista de assuntos mais comentados do Twitter. Para a gente começar a rodada de debate, comentários e opiniões dessa tarde, ele, Josias de Souza. Olha, tem aí uma boa notícia, que é o fato de que o presidente Bolsonaro está bem. E a má notícia é que, mesmo infectado pelo coronavírus, o presidente não se deu por achado, ele continua fazendo política com a doença. O presidente voltou a exibir os sintomas de uma patologia que vem acompanhando ele ao longo dessa pandemia toda, que é a patologia do negacionismo. E voltou a menosprezar a doença. Agora é uma doença que está inoculada no seu organismo. Esse negócio de comparar o vírus à chuva, que ele já tinha feito antes, não me parece uma boa imagem, porque isso dá a entender, primeiro, que a infecção é inevitável. E pode não ser inevitável. E, em segundo lugar, passa a ideia errônea de que ela é inofensiva. Há pessoas que não reagem da mesma forma que está reagindo o presidente. Não é tão inofensiva assim para todo mundo. É como se o presidente ignorasse uma realidade que está à volta dele. Diante de um pé d'água, quando você tem uma chuva forte, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é encontrar um guarda-chuva. O presidente tem um guarda-chuva a seu dispor durante 24 horas do dia, que é o serviço médico da Presidência da República. A segunda providência é abrir o guarda-chuva. O presidente não só abriu, como ele encontrou uma proteção adicional no Hospital das Forças Armadas. Fizeram lá nele um exame de pulmão antes mesmo de sair o resultado do teste de coronavírus. Então, saúde do presidente é coisa muito séria. É reconfortante saber que o presidente está cercado de cuidados, mas nem todos os brasileiros dispõem da mesma sorte. O guarda-chuva da maioria dos brasileiros é uma armação sem pano. Mais de 66 mil pessoas ficaram ensopadas e foram arrastadas para a morte depois que contraíram essa doença. E a enxurrada prossegue. A despeito disso, o presidente achou que seria uma boa ideia ficar explorando politicamente a sua própria infecção. Aí enalteceu de novo a cloroquina, que ele tem lá todo o direito de utilizar, mas não há comprovação de que
o medicamento surte efeitos, deu uma entrevista presencial, quando podia fazer isso de forma virtual. Foi bom que ele fosse transparente agora, algo que não foi em ocasiões anteriores, mas aí sujeita 3 repórteres que estavam ali ouvindo o presidente ao contágio, desnecessariamente. Disse que estava ali louco para fazer uma caminhada, só não ia fazer porque os médicos desaconselharam, voltou a pregar o retorno a uma hipotética normalidade. A vida continua, disse o presidente. O Brasil tem que produzir, todo mundo sabe que o Brasil tem que produzir. Era hora de o presidente fazer uma reflexão sobre o comportamento que ele vem adotando e fazer como fez, por exemplo, o Boris Johnson na Grã-Bretanha, que foi lá infectado também, e mudou completamente o comportamento que ele tinha. Então, o presidente acho que perdeu uma oportunidade de fazer uma reflexão e as pessoas de bom senso devem desejar que o presidente se restabeleça, devem desejar para o Bolsonaro o oposto do que o Bolsonaro deseja à sociedade brasileira. Ninguém deve perguntar, e daí? Não se deve dizer que alguns vão morrer mesmo, eu lamento, é a vida. Não, deve-se desejar que o presidente se restabeleça e torcer para que ele tenha uma reflexão um pouco mais madura sobre o processo que ele está vivendo. Deve-se convencer de que a máscara é importante, até porque, do contrário, ele pode infectar ali outras pessoas. E acho que seria bom que o presidente refletisse um pouco, visse o que está ocorrendo à volta dele e que desse um exemplo. É hora de reflexão. Então, torça-se para que o presidente se restabeleça e para que ele reflita sobre o que está acontecendo. Vamos lá então, Constantino. Bom, Paulo, primeira coisa, desejar melhora para o presidente, né, e torcer para que ele esteja aí dentro do grupo da imensa maioria que passa relativamente incólume por essa pandemia, por essa virose. Chamou muita atenção essa questão do ódio do bem. A gente já conhece o ódio do bem, a gente sabe que tem uma turma de esquerda que tem um salvo-conduto para desejar o pior para os outros, né, para os fascistas, para destilar todo o seu veneno, e eles podem falar qualquer coisa que nada acontece. Desejar esfregar o rosto do presidente num asfalto quente, isso aí é só liberdade de expressão. Mas a coisa foi tão forte que chama atenção para o mundo em que estamos vivendo, né? Tem muito ódio sendo disseminado por aí por uma turma que se diz pacifista, humanista, tolerante e tudo mais. É verdade que tem muito bolsonarista que às vezes também deseja o pior para os outros, mas ao menos eles não se vendem, né, como pacifistas e humanistas. Essa questão da hashtag chamou atenção. O colunista, o blogueiro da Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, escreveu um texto desejando a morte do presidente, a coisa mais abjeta e asquerosa que eu já vi, né? E ele faz isso com base na moral consequencialista, utilitária dele, um sujeito ungido que está sempre acima do bem e do mal e das disputas ideológicas, segundo a crença dele, mas dá sempre um jeito, uma forma de defender o PT, por exemplo, é o famoso isentão de esquerda, e acha que está tudo bem, né, defender a morte do presidente, e se isso for melhor para a maioria, segundo a sua opinião. Resta saber onde está o STF, né? Vivemos num país... Eu defendo a liberdade de expressão, como você também, Paulo, que eu sei, mas é curioso que temos um STF que não pode falar nada contra os ministros, que já bate a polícia na porta, mas parece que um blogueiro, um colunista da Folha de São Paulo, o maior jornal do país, pode desejar abertamente a morte do presidente, que isso aí é liberdade de expressão. Outro jornalista, né? O Ricardo Noblat também chegou a insinuar ali que a esposa do presidente não corre muito perigo porque quase não encontra o marido. Esse é o nível médio das nossas redações, né? A distorção chama atenção também, né? Com meias verdades e muita manipulação você consegue contar uma grande mentira. Então, eis o destaque que o UOL, também ligado à Folha, conseguiu dar nessa história toda, né? Que o Bolsonaro tirou a máscara na coletiva de imprensa, né? É verdade que ele tirou a máscara, mas aí lá dentro você vê que ele se afastou de todos e tirou a máscara longe dos jornalistas já, né? Mas isso não vem ao caso. Agora, fica também, claro, uma seletividade muito grande. Muita gente já acusando o presidente por ter contraído o vírus por ser irresponsável. Então, teriam que falar o mesmo de Arthur Virgílio, de Bruno Covas, de Witzel e tantos outros, né? E tantos outros autoridades que já pegaram o vírus, fora pessoas normais, ou então Cláudia Raia, que estava enfurnada em casa e mesmo assim pegou, né? Outra coisa que chama atenção, Paulo, para nossas análises, é que existe uma turma mais medrosa ou covarde
que não consegue admitir que seres humanos são diferentes em relação à reação diante de uma pandemia. Eu vejo a entrevista do presidente e a sua fala com uma lente muito mais favorável do que muitos por aí, em termos dele ter transmitido otimismo e tranquilidade diante de uma doença, né? Eu acho que a turma adoraria que ele tivesse histérico, que nem eles estão, né? Os isolacionistas radicais. E graças a Deus nem todo mundo, né, adere a essa histeria, a esse pânico, porque o medo é paralisante. Imagina se todo mundo parasse de viver com medo de sair de casa dessa forma. Então eu vejo com bons olhos, sim, o presidente como líder da nação tentar passar um pouco mais de calma, um pouco mais de coragem e um pouco mais de visão otimista diante da pandemia, né? E ele, pelo menos, tem coerência, né? Ele está tomando a cloroquina, a mesma coisa que todos os outros estão tomando, mas muitos sequer confessaram, né? Tiveram que vazar exames médicos e tudo de gente ligada à oposição do presidente para que eles admitissem que tomam a mesma cloroquina que o presidente defende em público e faz em privado, e que a turma do SUS também possa ter acesso, né? E, por fim, também eu fecho aqui só chamando atenção para que, para alguns aí, o que importa é a narrativa. Questionavam, não vamos esquecer, né, há pouco tempo atrás, que os testes que deram negativo pudessem ser falsos, porque ele usou pseudônimos, tinha um terceiro teste, talvez, que ele não quisesse que fosse tornado público e tudo mais. Então, ficaram alimentando teses conspiratórias de que o presidente estava mentindo quando disse que não tinha contraído a doença. Agora, apostaram no pior, ele já está se recuperando, pelo visto, temos que aguardar, né? Mas a princípio já está melhor. A narrativa começa a voltar para que talvez ele esteja mentindo dessa vez. Talvez esse teste que seja falso. Então, não importa o que o presidente diga ou faça, para alguns ele vai estar sempre errado e sempre mentindo. Você, Thaís Oyama. Só para pegar o gancho do Constantino, sobre os testes, eu quero só lembrar para ele, caso ele não saiba dessa informação, que a ciência, que ele tanto menospreza, já provou que as pessoas podem sim ser contaminadas 2 vezes. E a segunda coisa é que naquela época não se falou que ele estava doente, se falou que ele poderia ter testado positivo. É bastante diferente, como a gente sabe, né? Sobre a notícia em si, você, Paulo, falou que o presidente disse que não considerou esse resultado, a contaminação dele, nenhuma surpresa, e acho que ninguém deveria considerar também nenhuma surpresa, até porque o presidente desobedeceu a todas as recomendações sanitárias, todos os protocolos para evitar a contaminação. Todo mundo se lembra, ele não apenas não evitou aglomerações como recomendado, como ele promoveu essas aglomerações nas ruas, no cercadinho da Alvorada, nas viagens que ele fez, a mais recente para o Nordeste, inclusive, né? Ele usou a máscara como acessório praticamente cênico, né? Todo mundo observou que ele tirava e punha do jeito todo errado e usava por usar para dizer que estava usando. Ele apertava a mão dos interlocutores e ofereceu o cotovelo para ele, como se convencionou fazer nessa época de pandemia. No caso do presidente, era praticamente uma ofensa. Então, que o diga o comandante do Exército, Edson Pujol, que fez isso e se deu mal, né? Então, ser contaminado foi um risco ao qual o presidente voluntariamente se expôs e que agora está tendo suas consequências. Se ele está se sentindo bem, se a doença está sendo amena para ele, ótimo para ele, sorte dele. Mas me deixa perplexa o fato de ele não ter demonstrado nenhuma preocupação para com as pessoas que ele deve ter contaminado por causa desse comportamento de risco. O Poder 360, o site, fez um levantamento que diz que só as pessoas com quem ele esteve nos compromissos da agenda oficial são 57 na última semana, o que inclui 17 ministros. 7 desses ministros encontraram o presidente sem máscara. E todos esses 7 ministros, com exceção do Major Jorge Oliveira, têm mais de 60 anos de idade. Mas, para esses ministros, assim como o presidente Bolsonaro, certamente, se eles adoecerem como presidente, não vão faltar médicos, não vão faltar leitos de hospital, não vai faltar nem avião, se for o caso, né, para levar para lá e para cá, não vai faltar nada disso. Mas, infelizmente, essas possibilidades não estão ao alcance de todo mundo. As pessoas que o presidente abraçou na rua, apertou a mão, tirou foto, sem falar nos servidores do Planalto, nos servidores da Alvorada, motoristas, seguras, todas as pessoas que foram expostas pelo presidente à doença. E nada garante que, se eles forem contaminados, vão receber o mesmo tratamento que ele. Nenhuma palavra disse o presidente sobre essas pessoas.
Ah, e lembrando só outra coisa, o Distrito Federal é uma das unidades da federação que tem maior saturação de leitos. Já está em 92 a taxa de ocupação das UTIs na rede pública e 75 na rede, aliás, o contrário, 92 na rede privada e 75 na rede pública. É uma das mais altas do país. Então, isso faz com que as pessoas que adoecem lá, tirando o presidente da República, é claro, e as pessoas mais bem servidas, elas corram riscos de não encontrar um leito lá para se deitar e para adoecer. Bom, então, se tem alguma coisa de positivo que se pode tirar da notícia da contaminação do presidente, a notícia é essa. Por meio do mau exemplo de comportamento que ele deu e do mau resultado desse comportamento, as pessoas pelo menos vão ver que não tomar os cuidados sanitários, desprezar as orientações dos médicos tem consequências. As pesquisas mostram que as pessoas observam, elas copiam o comportamento dos líderes. Então, quem sabe pelo mau exemplo e suas consequências, o presidente Bolsonaro consegue finalmente fazer alguma coisa de positivo pelo controle da pandemia no Brasil, né? Última coisa, sobre o ódio do bem, o Constantino está certo. Não é nenhuma novidade e não é prerrogativa nem da esquerda e nem da direita. Basta lembrar o que disse no post o filho 03 do presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, quando a deputada Joyce Hasselmann anunciou que estava com a Covid-19. Eu não vou reproduzir aqui, porque o que ele disse é muito asqueroso.